Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ensinante ou aprendiz. Eu sou o Arthur, meu primeiro vídeo aqui nesse canal e vou aqui para poder fazer o nosso primeiro vídeo sobre matemática. Bom, em primeiro de tudo, eu já quero avisar que esse canal eu vou pegar um site específico e vou trazer o conteúdo aqui pro canal, ok? Então hoje eu vou usar o site Educa Mais Brasil para poder explicar sobre a unidade de medida. Lembrando que a unidade de medida, eu já quero falar isso aqui, que a unidade de medida é uma diferente da outra dependendo da categoria. Que para quem não sabe, a categoria significa o quê? A diferença um do outro. Ou seja, uma medida é diferente da outra medida. Por exemplo, eu uso a água. A água ela tem várias medidas, seja litro, milímetro, quilolitro. E aí eu tenho o peso, né? Que é tipo tonelada, quilo, quilograma, entendeu? Uma é diferente da outra. São duas medidas diferentes. Mas não são só elas. Tem bastante coisa e também tem muita coisa que eu quero explicar para vocês hoje. Então, eu já quero que você se inscreva aí no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber todos os vídeos, para eu saber que eu posso contar com vocês. Eu quero contar com vocês, para eu saber que eu posso ir longe com o canal junto com vocês, beleza? Eu sou o Arthur e dessa vez estou aqui para fazer o primeiro vídeo do Dedicar a Somar, ok? Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, vamos lá. Para a gente poder começar o nosso vídeo aqui de matemática, vamos explicar primeiro o que é unidade de medida. Então, como está passando aí nos nossos slides, unidade de medida são formas de quantificar diferentes grandezas físicas. Por exemplo, litro, milímetro e decalitro, que tem essas expressões que estão dentro em parênteses. São unidades de volume utilizadas nos cálculos do volume do cone e do cilindro. Ou seja, a quantidade que pode ter uma grandeza, tipo dentro de um volume de um cone ou do volume de um cilindro, ele pode ter tanto litro, tanto milímetro, decalitro e dentre outros. São consideradas grandezas físicas todos os fenômenos, substâncias ou corpos que possam ser mensuráveis quantitativamente. Ou seja, todas as coisas que podem ser consideradas grandezas físicas, ou seja, uma unidade de medida, aquelas que podem ser mensuráveis com milhares e milhares de tipos de quantidade, entendeu? Com milhares de números que podem variar de nomes. Ou seja, por exemplo, se eu pegar um copo de água, ele possui mililitro, que é o ml. Mas se eu pegar um galão de água, ele vai possuir litros, que é mais de mil ml, que é igual a 1 litro, entendeu? Isso que é matemática, pois você precisa entender quanto vale cada um. Breve histórico das medidas. Diante dessa variedade de grandezas, você já se perguntou como surgiram as unidades de medida? Que até porque, para poder surgir a unidade de medida, ela pode até ter uma história, ou ela pode ter um significado que seja até bem importante. A necessidade de medir e quantificar é bem antiga e remete ao surgimento das primeiras civilizações. Inicialmente, cada povo tinha o seu sistema de medidas e isso criava alguns problemas comerciais, pois as unidades de medida variavam conforme a região. Como vocês sabem, né? Eu acho que vocês sabem. Lembram do número romano, que são traços, os V's, o X, o C e tal, o M? As letras, esses símbolos e tal, eles eram utilizados como números na Roma, eu acho, né? Porque se era romano, deve ser na Roma, né? Então, lá eles utilizavam esses símbolos para poder denominar o número. E, por exemplo, os egípcios usavam também outros símbolos. E como vocês podem ver aí, ó, por exemplo, o cúbito era uma medida utilizada pelos egípcios que consistia na distância do cotovelo até a ponta do dedo médio da mão. Já o palmo tinha como referência os 4 dedos da mão abertos, que equivaliam à sétima parte do cúbito. Ou seja, era meio que uma medida equivalente à mão de uma pessoa egípcia. Tipo, saía do cotovelo e vai até a ponta do dedo médio da mão. É bem como eles usavam medida.
usavam o braço. Passando para cá, grandezas bases de unidades de medida. São grandezas, as grandezas que podem ser usadas como exemplos, né? A grandeza derivada, as grandezas derivadas são originadas a partir das grandezas fundamentais, estabelecidas pelo SI. Lembrando que o SI é uma sigla de uma organização sobre a unidade de medida, né? Que passa a unidade de medida pelo mundo inteiro. Cada grandeza, além das unidades básicas, possuem outras unidades maiores, múltiplos e unidades menores, submúltiplos. Confira abaixo alguns exemplos. Unidade de medida de comprimento. Exemplo, quilômetro, metro e centímetro. Então, eu vou dar um exemplo. Quando você está na escola ou está fazendo alguma atividade em casa, como a maioria deve fazer ainda, você vai pegar um lápis. O lápis ele é medido com centímetro. O lápis ele pode ter no mínimo entre 15 a 30 centímetros. Agora metro. Um metro, por exemplo, a sua televisão. A sua televisão ela pode ser bem grande e pode chegar até mesmo 1 metro. Para ela ter uma grande imagem para você poder assistir junto com a sua família lá na sala. E o quilômetro significa também distância, uma distância muito grande. Vamos dar um exemplo aqui. Eu saí de uma rua e eu saí lá de cima de uma montanha e eu desci ela por uma estrada até lá embaixo. Essas distâncias são quilômetros. Unidade de massa. Unidade de massa significa peso. Qualquer coisa que você pegar, ela vai ter um peso específico. E cada peso, ela vai ter um nome. Ou seja, pensar, sei lá, qualquer coisa, pegar um copo de plástico, um copo descartável. Ele pesa em grama, pois ele não é muito pesado, até porque ele é de plástico e ele é descartável, entendeu? Mas agora eu pego, tipo, eu vou lá no açougue e peço 1 quilo. Eu peço 1 quilo de carne. E vai me servir 1 quilograma. Porque o quilograma ele equivale também como quilo. E grama também é grama, ela vai acima da miligrama, mas ainda não chega no quilo. Então o que a gente pode equivaler a grama? Uma caixa de leite. A caixa de leite ela pode medir gramas. Pois ela é até um pouco pesada. E dependendo do valor, ela pode pesar até quilos. Entendeu? Unidade de capacidade. A capacidade é o nível de coisas que podem caber dentro. Ou seja, por exemplo, se eu pegar uma lata pequena, ela pode caber milímetros de água. Pelo menos no mínimo, o quê? 750 milímetros de água. A cada 1000 milímetros de água equivale a 1 litro. 1 litro de água, que é muito comum você ouvir, sabe? Tipo, quando você vai pegar uma garrafa de Coca-Cola, uma garrafa de Guaraná, alguma coisa assim. Normalmente você vai comprar ela e ela vai sair como 2 litros, que equivale a 2000 miligramas. 2000 mililitros. Então eu errei, desculpa. 2000 mililitros. E como eu falei, são duas coisas diferentes uma da outra. Mas às vezes até confunde, como até eu me confundi. E o quilolitro? O quilolitro é mais utilizado como um peso de água. Tipo uma piscina grande. Uma piscina grande que fica no chão, ela denomina milhares e milhares de litros. E o peso da água, tipo, um peso de 1 litro equivale a 1 quilo. Ou seja, 1 quilo tipo, praticamente sei lá, uma piscina, então uma parte de uma piscina, pode equivaler a quilolitros, ok? E a unidade de medida de tempo significa o quê? O tempo de qualquer coisa. Porque toda a vida que a gente está passando aqui é tempo. Por exemplo, o tempo do vídeo. O tempo do vídeo está equivalendo a minutos e segundos. Mas agora, o tempo que equivale ao nosso dia são horas. Mas o tempo que equivale a esse mês agora, que é o mês de outubro, equivale a mês. Porque é um mês que vai passar milhares de dias. Milhares não, né? No máximo 30. No máximo 30 dias, depois acaba o mês. Isso é o equivalente de um mês. E parando para pensar agora. Vamos parar para pensar o seguinte. Eu tô aqui e eu vou fazer uma viagem.
Uma viagem daqui eu vou lá eu vou para um outro estado. Um estado vizinho, por exemplo, Rio de Janeiro. Vou pro Rio de Janeiro, aí demoro quantas horas? Umas 5 horas, por exemplo. Gastei 5 horas. Então, equivale a medida de tempo, hora. Entendeu? Que equivale a 60 minutos. Entendeu? E qual foi o conceito? O conceito de eu ter falado somente disso aqui. Porque o site que eu usei foi o site Educa Mais Brasil, unidades de medida. Ok? A unidade de medida, ela tem muita coisa ainda que eu posso explicar. Pois, dependendo do site, pode passar uma coisa específica. E no site, eu peguei só essas coisas, porque a maioria do site, a maioria das coisas que tinham no site, eram era uma parte da história. Era a parte da história da unidade de medida, como ela surgiu e como ela passou a ser o que é hoje. Entendeu? Ou seja, eu não ia ficar passando aqui, que ia ser muito chato, eu ia perder um pouco mais de tempo. E até porque eu não queria aprofundar mais sobre história. Eu queria explicar mais o conceito e explicar o que para que ela serve. A unidade de medida se encontra em milhares de ocasiões do dia a dia e que aparece muito em enunciados de lições da escola. Escreva-se que se gostou de aprender um pouco sobre uma parte da matemática. Créditos para o site Educa Mais Brasil. Então, agora eu quero falar com vocês sobre o conceito, tá? Então, vamos lá, eu vou falar um pouco mais com o conceito com vocês. Olá, voltei de novo aqui. Aqui no vídeo, eu cheguei aqui no fim do vídeo, expliquei pra vocês sobre a unidade de medida. E eu só peguei aquela parte porque o site tinha muita coisa e também tinha bastante coisa que eu não ia conseguir explicar, ok? Porque, por exemplo, tinha unidade de medida de temperatura, unidade de medida sobre, tipo, metro quadrado, metro cúbico, uns negócios meio assim, em que ainda não dá pra aprender direito. Por isso eu decidi não passar. E até porque também tinha uma parte da história, da como ela surgiu e tal, porque hoje ela é importante. Ou você poder saber um pouco mais. Mas por que eu quis passar isso? E eu tô passando, principalmente para a pessoa que tá estudando. Porque provavelmente você vai estar fazendo matemática agora e vai ter um enunciado usando uma unidade de medida como essa. E eu vou criar uma pergunta para você agora, nesse exato momento. Então vamos pensar dessa maneira. Ó, o, o José, ele tava andando de bicicleta e decidiu dar 4 voltas no quarteirão. Um quarteirão, ele equivale a, deixa eu pensar, 350 metros a cada uma volta no quarteirão. Tipo, o quarteirão é um quadrado que tem a rua em volta. Se ele dá uma volta, ele percorre 350 metros de bike. E ele vai dar 4 voltas. 4 voltas. Então, eu quero que você responda. Quantos metros ele vai percorrer? E lembrando uma coisa também. A cada 1000 metros equivale a 1 quilômetro. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então, se passar mais de 1000 metros, você vai colocar a resposta 1 quilômetro. E o resto que sobrou. Eu quero que você deixe nos comentários para ver se você entendeu um pouco mais. Entendeu? Porque, dependendo da pergunta, você vai usar uma unidade de medida. E isso é muito importante para poder responder um enunciado. Então eu quero que você tenha entendido e tal. Se você não entendeu, pode voltar de volta, ver se você consegue entender um pouco mais. Porque a matemática realmente é difícil. É chatinha, mas de pouco em pouco a gente vai aprendendo. Ok? Então muito obrigado a você, telespectador, que assistiu esse vídeo de hoje. Lembrando de deixar o seu like, comentar aí a resposta e se inscrever no canal para eu saber que você tá curtindo e que eu posso fazer mais vídeos para você poder aprender junto com todas as pessoas em volta, ok? Então muito obrigado, tamo junto e tchau!